A arte de produzir mapas é uma das formas de representação gráfica mais antiga da humanidade e provavelmente foi desenvolvida antes mesmo da escrita. Podemos dizer que a história dos mapas se confunde com a própria história humana, embora os registros cartográficos dos povos de épocas tão remotas, em geral, tenham sido produzidos de outra maneira. Comparando com os atuais, é considerado o marco inicial ao qual chamamos de cartografia. No Oriente, os chineses se destacaram na elaboração de mapas desde o século III a.C., antes de se desenvolver na Europa. Naquela época, eles utilizavam mapas não só como meio de orientação, mas como meio de delimitação de fronteiras, estratégia militar e entre outros. A Idade Média ocorreu entre os séculos V e XV. Nesta época, houve um retrocesso na produção e no estudo da cartografia europeia. Os conhecimentos científicos dessa área foram deixados de lado e os conhecimentos religiosos começaram a aparecer com força por conta da expansão cristã. Por isso, os mapas começaram a serem feitos com bases bíblicas, deixando a real simetria das terras demonstradas muito simplificadas e até alterando a realidade dos espaços. Esses mapas são caracterizados como um anagrama circular, tendo duas letras como representação, o T e o O. O T dividia as terras conhecidas, onde a cidade de Jerusalém era posta no centro do mapa, como o centro do mundo. A Ásia se localizava na parte superior, onde supostamente ficava o paraíso. A África e a Europa na parte inferior, e todos eram cercados por um grande oceano, representado pela letra O. Os mitos e preceitos religiosos também influenciaram a cartografia. O ponto central dos mapas também tem sido outra questão bastante explorada na confecção dos mapas de diversas culturas. Muitos foram difundidos pelos romanos na Idade Média, com estrutura geral circular, com os oceanos circulando os três continentes, Ásia, Europa e África. Esse mapa tem visão cristocêntrica, baseando-se na Terra plana. As viagens mediterrâneas no final da Idade Média e o avanço das grandes navegações deram um novo impulso ao desenvolvimento de uma cartografia europeia, com bases científicas. Foi o fim do longo período medieval em que a produção de mapas permaneceu praticamente adormecida pelos propósitos religiosos e teológicos. Entre os séculos XIII e XIV, a produção cartográfica foi marcada pela elaboração dos chamados mapas portulanos, cartas náuticas elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura a navegação marítima. Isso era cada vez mais indispensável, pois os europeus se lançavam na conquista de territórios e riquezas além mar. Com as anotações de rotas feitas pelos mestres navegantes, somadas ao imenso volume de descrições de terras encontradas pelos exploradores que acompanhavam as expedições, os mapas portulanos puderam ser atualizados, aperfeiçoados e difundidos, o que permitiu que os europeus retornassem à vanguarda de produção cartográfica naquele período. Mas foi somente no século XVIII, com o surgimento das ciências especializadas, que a cartografia alcançou o status de ciência. A partir de então, começaram a surgir os primeiros mapas temáticos, cartas geológicas, climáticas, agrícolas, urbanas e etc., tendo como base o traçado dos mapas já existentes. Eram tipos de documentos ou cartas que eram valiosas e estratégicas. Mapa portulano, também denominada carta portulana ou carta de descoberta de mundo, era uma carta de navegação da Idade Média, entre 1300 e 1500. Mapa e as novas tecnologias. Os mapas são importantes instrumentos para o desenvolvimento de várias ciências e profissões, disciplinas como geografia, história e ciências. Não podem ser executadas sem a utilização desse recurso. Para estabelecer sua importância, faz-se necessário a verificação do que significa o mapa. Os mapas são representações elaboradas em uma superfície plana, por exemplo, papel com linhas imaginárias, abordando diferentes temáticas, aspectos físicos, históricos, geopolíticos, econômicos, entre dezenas de outros.
toda a superfície terrestre do que existe no real, a partir das informações é possível analisar os dados sem realizar visita de campo. A partir dos mapas, podemos realizar estudos de todos os aspectos da natureza, relações econômicas, além da configuração de como está estruturado o espaço geográfico e todas as interações entre o homem e a natureza. No decorrer da história, os mapas tiveram grandes participações, principalmente no início das navegações europeias, pois, através das viagens, muitos continentes foram descobertos e, posteriormente, explorados e habitados, fatos que marcaram o começo da cartografia moderna. No período das grandes navegações, era coletada uma série de informações, dados retirados a partir da descrição dos lugares onde passavam, tais como baías, enseadas, montanhas, rios, clima, dentre outros, além de noções de distância, extensões, altitudes, latitudes, e posteriormente as informações eram repassadas aos cartógrafos que elaboravam os mapas, aperfeiçoando cada vez mais a precisão dos dados. Os mapas atuais demonstram dados estritamente precisos sobre praticamente todos os lugares do mundo. Por mais que as condições sejam diversas, isso se tornou possível através da utilização de modernos instrumentos específicos para a realização de trabalhos cartográficos. Os principais instrumentos usados na composição cartográfica são bússola, criada pelos chineses há 1800 anos, astrolábio e o quadrante, usados nas grandes navegações. As informações apresentadas nesse tipo de mapa representavam de forma precisa informações sobre os litorais. Sextante, criada no século XVIII pelos ingleses, o moderno sensoriamento remoto, obtenção de informações através de sensores acoplados em aviões, satélites e balões. Foto aérea, são fotos extraídas por meio de câmeras fotográficas fixadas em aviões. Imagens de satélites, produzida por satélite. No século XIX, as primeiras fotografias aéreas foram tiradas com a ajuda de balões. Mas no começo do século XX, nas primeiras décadas, foram tiradas com o advento da aviação militar, porque a produção dessas imagens ficavam melhor e era mais fácil de tirar também com o advento da aviação militar, embora o uso do advento fosse para fins militares, porque era usado na Primeira Guerra Mundial, mas também para fotografias aéreas. Então, depois disso, teve muitos progressos técnicos e novos processos foram desenvolvidos. Por exemplo, os levantamentos da aerofotogrametria, que com isso a qualidade das imagens melhorou e a possibilidade de uso e aplicações se diversificaram. As fotografias aéreas eram usadas para bastante coisa, as diferentes formas de ocupação do espaço e uso do solo que saíam na foto, acabou tornando as fotografias aéreas muito importantes, sendo utilizadas para mapeamento, elaboração de plantas, cartas, mapas, planejamento e gestão territorial. Outro marco que mudou radicalmente os rumos do sensoriamento remoto foi a conquista espacial ocorrida a partir da década de 1960. Desde então, o lançamento de satélites artificiais ao espaço e o desenvolvimento da informática tornaram possível a obtenção sistemática de imagens orbitais de toda a superfície do planeta, inclusive dos lugares mais remotos e de difícil acesso aos seres humanos. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis que, acoplados aos satélites artificiais que giram em torno da Terra, são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Os sensores orbitais captam imagens da superfície terrestre em diferentes tipos de canais. Os canais pancromáticos, por exemplo, geram imagens de tom cinza que variam do branco ao preto. Em geral, os elementos da superfície que absorvem mais energia aparecem na imagem em tons escuros, enquanto os elementos que refletem mais energia aparecem em tons claros. As imagens coloridas, por sua vez, são geradas a partir dos sensores que captam as cores primárias azul, verde e vermelho. Essas cores podem ser combinadas de diferentes maneiras para realçar um dos elementos que aparecem
na imagem e assim facilitar a sua leitura e interpretação. Os satélites orbitais são da mais avançada tecnologia de sensoriamento remoto, tendo diversas vantagens, como a grande nitidez e o imenso volume das imagens fornecidas. Suas aplicações são bastante variadas, como, por exemplo, para a elaboração ou atualização de mapas de todo o globo terrestre, podendo também serem utilizadas no monitoramento de grandes áreas, fornecer informações sobre desastres naturais, processos de ocupação e expansão de áreas urbanas ou de problemas de grande nível, como, por exemplo, na guerra, em algum sequestro ou até em atos terroristas. A busca por meios mais eficazes e econômicos de observar a Terra motivou o homem a desenvolver os satélites de sensoriamento remoto. Mas os altos custos dessas tecnologias tornaram os países em desenvolvimento dependentes das imagens fornecidas por equipamentos de outras nações. Na tentativa de reverter esse contexto, os governos do Brasil e da China assinaram em 6 de julho de 1988 um acordo de parceria envolvendo o INPE, Instituto Nacional Brasileiro de Pesquisas Espaciais, e o CAST, Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, para o desenvolvimento de um programa de construção de 2 satélites avançados de sensoriamento remoto, denominado Programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. A união entre os dois países é um esforço bilateral para derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sensíveis impostas pelos países desenvolvidos. A parceria conjunta rompeu os padrões que restringiam os acordos internacionais, a transferência de tecnologia e o intercâmbio entre pesquisadores de nacionalidades diferentes.